Olá, pessoal aqui do canal, Teófilo Mota mais uma vez, e com uma presença ilustre aqui, olha, é sempre legal estar falando com esse professor que a gente tem, esse mestre aqui do kickbox, que está há anos aqui no Rio Grande do Sul. Ele foi um dos pioneiros aqui no Rio Grande do Sul, na época do Vale Tudo, a lutar aqui no Rio Grande do Sul e fora do Rio Grande do Sul, né? E ele separou um tempo para a gente estar falando agora do próximo JVT, Fight Night 9, que vai estar acontecendo agora esse final de semana, este sábado, né, dia 16 de agosto, em Caxias do Sul. Falo com ele, professor Jorge Velho. Bom dia, é sempre bom estar falando contigo, pessoal aí da rádio. Então, Teófilo, agora a gente está chegando na 9ª edição do evento JVT Fight Night. É um evento menor por ser dentro do centro de treinamento aqui da academia, mas com bastante qualidade. Por ser televisionado pela CNT, passa ao vivo no canal do YouTube do JVT em imagem 4K. Então, a gente preza pela qualidade. E teremos grandes lutas esse final de semana. Vai ter 23 lutas confirmadas, casadas, sendo 3 lutas profissionais. E promete muito, que tem vários atletas ali de renome nacional, internacional, que estão prometendo grande espetáculo, então vai ser muito legal. Vai ser bem a perspectiva, assim, muito esperançoso, né? Vai ser legal esse evento tá especial, sim. Isso aí. Professor, pô, o JVT, assim, tipo, eu já vi algumas edições porque dá no YouTube, o Fight Night é aquela coisa, né? Ele é bom porque ele demonstra para o Estado, para o público e até para outros promotores uma geração, numa safra nova que está vindo, né? E por ser televisionado, a gente consegue pesquisar melhor esses novos atletas e sempre tem algumas lutas profissionais muito legais. Na última edição estava o William Pollis aí lutando em Caxias, né? E, professor, antes da gente entrar um pouco mais adentro no JVT em si, 2 perguntas eu queria ver com o senhor. Primeiro, para começar, é uma coisa assim que eu refleti muito ontem. Porque, pô, o Rio Grande do Sul, o senhor sabe aqui, a tradição dos esportes de combate, né? Normalmente é o judô, com a sojipa, né? Muito forte, ciclo olímpico. O Muay Thai, que é o grande arte marcial que norteia o pessoal dentro e fora do MMA, né? E na trocação. O jiu-jitsu, a base de solo e um pouco do boxe. O kickbox existe no Rio Grande do Sul. Ele não é ele tem até um apelo, mas não é um dos principais artes marciais aqui do Rio Grande do Sul. Só que Caxias do Sul é um polo muito fora da curva de kickbox. Tem muitos lutadores de kickbox, forma muito pessoal do kickbox. Assim, talvez eu acho que os professores mais qualificados de kickbox estão em Caxias do Sul. Eu não sei, o senhor já parou para pensar nisso e por ter vivido, o senhor tem uma resposta de como é que essa arte marcial assim é tão enraizada e ela demonstra grandes talentos para o mundo? O Diego Nunes, se eu não me engano, ele teve uma base também, que é aí de Caxias do Sul, né? Foi atleta do Bellator do UFC. Ele também teve uma base de kickbox, né? Eu não sei se o senhor já pensou, já refletiu. Na verdade, o kickboxing começou com meu mestre em 1978. Estava falando com o presidente da confederação, o Paulo Zorello. Ele disse que provavelmente foi antes na América do Sul, não foi nem no Brasil. A nível de América do Sul foi aonde começou. Em 1978, ele fundou a Associação Gramadense na época era Karatê Full Contact, né? E aí a gente tem essa tradição aqui na Serra Gaúcha, porque o Lázaro Larrateia foi o primeiro a começar esse trabalho. Agradeço a Deus, né, por ter sido aluno direto do Lázaro Larrateia, do mestre, e a gente continuou o trabalho que ele iniciou, né, e continua até hoje. E a gente fez vários campeões, que lutaram no Glory, lutaram em campeonatos mundiais.
Eu tive o Wellington Ega, que foi campeão da WGP, campeão profissional, né, cinturão profissional, pan-americano, nacional, internacional. Então, ele assinou contato com o Glory e foi um dos atletas assim que mais se destacou no kickboxing, né? E teve também o Adilson Fachin, que foi campeão mundial, viajou o mundo aí também, defendendo a nossa bandeira do estado e também do Brasil, né? Aí no kickboxing internacional, o Adilson Fachin. Então, esses dois atletas foram os meus dois alunos, né, que se destacaram. E aqui na Serra, eles foram... A gente foi, assim, como é que eu vou te dizer? Por eles serem destaques, né, muitos outros que estavam surgindo copiaram eles, né? Eles eram referências, né? No esporte, no kickboxing. Tanto no boxe, no kickboxing, a gente sempre foi forte aqui. A gente teve algumas equipes boas, né? O Juscelino Boquinha, ele treinava comigo também. A gente era da mesma equipe do mestre Lázaro. Só que ele saiu da equipe do mestre e montou a academia training. E daí com outros atletas. E aí saiu uma outra vertente, né? E aí, daí saiu o Diego Nunes também, que era aluno do Boquinha. E do meu lado ali a gente continuou mais no kickboxing, vale tudo e boxe, né? Muay Thai também a gente participava muito. E da nossa época não tinha Muay Thai. Começou ali por a década de 92, 95 ali, começou a se falar mais em Muay Thai. Antes era boxe tailandês, era Thai box, e a gente lutava eventos na regra do Muay Thai sem saber que estava lutando Muay Thai, né? Mas geralmente é por isso, né? Porque está na cultura do povo da Serra aqui o kickboxing. Né? A gente gosta do kickboxing por isso. Desde criança a gente levava os filhos levam, né? Vai levando os netos quando vê. Toda a família gosta dessa modalidade, enfim. Professor, além da serra, eu acho legal, eu gosto de pensar que agora o kickboxing de Caxias a gente vai conseguir ver melhor também agora no MFC 3. Eu falei com o Leonardo Piccolotto, né? Se eu não me engano, ele é aluno do Claudir. Isso. Claudir Lutkev, e ele também me falou que passou pelo kickboxing. Parece tipo, principalmente o lutador de MMA, ou se vai lutar algum evento de trocação em Caxias do Sul, em algum momento tu tem o contato Isso. com o kickbox, né? Ele era aluno do meu aluno Wellington Uega. E a gente preparou, primeiro ele foi campeão de boxe, ele era destaque no boxe, com 16 anos ele foi campeão juvenil, e depois, claro, eu participei do início da carreira dele, né, porque eu era o professor que avaliava ele no kickbox, ajudava o Wellington Lega também enfim, na academia, e por ser meu aluno, então o Piccolotto hoje, eu considero ele como se fosse um neto, né, porque ele era aluno do meu aluno, tá entendendo? Sim, sim. Ele está despontando aí no cenário estadual, nacional, e cada um segue uma vida, né, dentro do esporte, sim, mas é legal demais. Professor, depois desse preâmbulo, vamos ao que interessa. Vamos ao que interessa, né? JVT Fight Night 9, esse sábado. Professor, eu olhei assim, o card, para mim é inacreditável como esse evento conseguiu pegar muitos polos diferentes das artes marciais e reuniu no evento. A gente vai ter lutadores de Lagoa Vermelha, Pelotas, Bento Gonçalves, que é na Serra, não é tão longe, São Gabriel. São Gabriel é lá do outro lado do estado, né? Pois é, e vai lutar o Leonardo Mendes, o Léo Pitbull, que é um cara que eu gosto bastante, já conversou, ele tem dificuldade de achar. Para ele já é difícil lutar, né? Porque
é um município muito longe das cidades mais tradicionais e ele sempre tem que percorrer distâncias muito grandes. E ele tenta manter os alunos deles ativos, mas é uma dificuldade. E eu me lembro que na última Copa Esparta, ele me falou do JVT, eu falei, cara, se tiver oportunidade de luta, porque tu vai vivenciar uma organização, uma infraestrutura que são poucos eventos que trazem aqui no Rio Grande do Sul. E daí eu tive uma conversa com ele e falei, cara, se tiver oportunidade, luta o JVT, cara. Acho que eles vão vir com 7 atletas de lá de São Gabriel, a equipe Pitbull. Pitbull Mendes, eu acho. Pitbull Mendes, eu acho. Mendes, isso aí. Eles estão mais no boxe, né? Mas tem um dos atletas deles que vai estrear no MMA. Vai lutar MMA com o Eric Pedroso, do Pitbull King, que é atleta deles, lá de São Gabriel, contra o Raul Francisco Vieira, que está treinando com o Boquinha, né? Da Training, que é aluno do Gordo, que a gente chama ele, o apelido do professor do Raul Francisco, é o Gordo, né? Um atleta que foi parar lá em Nova Prata. Agora ele está vindo para Caxias, está em Caxias, então vai ficar mais fácil de colocar o atleta dele lutar, né? E é uma grande promessa no MMA, porque ele está invicto, né? Ele vem aí, está focado, está treinando forte. Claro que é muito cedo para a gente dizer isso, que ele tem apenas 15 anos, mas é um atleta que futuramente vai despontar aí no MMA, nacional e internacional. Já está construindo. Ele está só com 15 anos, mas parece gente grande já. Raul Francisco Vieira. Sim. Professor, eu estava vendo aqui, é inacreditável, e como tem equipes também de peso, vai ter atletas da Garra Fight, o pessoal ali da Farias tinha aqui de Porto Alegre, a gente vai ter o CT Finger também, do nosso amigo Pedro Finger, representado, né? O Finger vai trazer, que você falou, ele também, tanto no MMA, o Pedro vai trazer um atleta bom também, ali o Arthur. O Denner. Não, desculpa, o Denner Moreira, que vai lutar contra o Arthur, né? Vai vir, então, o pessoal lá da CT Finger, de Canela, do Pedro, né, Finger, com o pessoal de Vacaria. Olha só, a Aliança de Vacaria está trazendo o Arthur Pelizer no MMA até 70 quilos. E também a gente vai ter uma luta muito boa, até 60 quilos, com o Diego Figueira, que é da Garra Team, de Bento Gonçalves, com o Marlon Brando, da Dutkeves. O Dutkeves era aluno do Boquinha, do professor Juscelino, né? Que também foi meu colega de treino da época do meu mestre Lázaro, da época do kickboxing, né? Então, a raiz é mais ou menos assim, né? Sim. E junto terminando essas 3 lutas de MMA, a gente vai fazer uma luta profissional de K1 até 67 quilos. O Gilberto Flores, que é um atleta de Bento Gonçalves, da Academia Impact Zone, vem de vitória de um nocaute fulminante no último JVT Fight Night 8. Ele se destacou com um nocaute avassalador, assim, com joelhada, sequência de golpe. E dessa vez ele vai lutar com o Murilo Dutra, da Black Box de Sapiranga. O Murilo, ele vem numa crescente, assim, tecnicamente é um menino de 18, 19 anos ali que é a nova safra, né? E está se destacando no cenário nacional também. Então, a gente espera um grande combate do Murilo e do Gilberto Flores. E aí, indo para o MMA profissional, que vai ser a luta principal de MMA, né, do evento, né? O Matheus Lobo, que vem lá do Nordeste, lá do Amazonas, lá daqueles lados lá, ele já tem um cartel grande, né? Ele está radicado na Abreu Team, que é aqui em Caxias do Sul, está treinando com o Abreu,
e Muay Thai, boxe ali, está com uma grande estrutura, o Abreu, e treina também na Sul Jiu-Jitsu, time A da Sul Jiu-Jitsu, aqui de Caxias, vai lutar com o Leonardo Rodrigues, da Farias Fight, aí de Porto Alegre. E também vai ser o Leonardo, ele é um grande trocador, né? Ele, se ficar parado na frente dele, ele nocauteia. E o Matheus Lobo também, ele é muito bom de pé e muito bom de chão. Então vai ser um lutaço, essa luta de MMA. E a gente tá fazendo as apostas aqui, quem que vai levar, né? Vai ser bem disputado esse combate. E para finalizar, a defesa de cinturão do Ricardo Luquei, o campeão Ricardo Luquei, vai colocar em jogo K1 profissional até 86 quilos. Ele está invicto no evento, né? Ele já lutou 3, 4 vezes e passou o carro em todos que ele lutou. Agora ele vai lutar com o Christian Perin, sinistro. Christian Sinistro, é um atleta da Tito Team lá de Marau. Viu que as cidades são todas, não repetem, né? São todas cidades de longe ou diferentes, né? Então, o Christian Sinistro, diz ele que ele falou, né, que já nocauteou há uns 5 anos atrás o Ricardo Luquei, talvez quando o Ricardo Luquei estava iniciando ainda, quando era amador, e vai repetir, está prometendo que vai nocautear o campeão, de novo. E o Ricardo está treinando forte e diz que o cinturão vai continuar com ele. Então, promete demais essa luta. Vai ser muito, muito legal. Professor, Pô, é que nem eu falei, é que nem a gente conversando assim, Caxias se tornando, sempre foi um polo, né? O JVT é um evento tradicionalíssimo que já passou Roberta Samad, Vinícius Lockdog, o Glauco França, que já lutou na PFL. Também lutou no evento, a gente tem... me esqueci o nome da menina que está lutando no UFC, que era ali de Canoas, Não, a Denise Gomes. Isso, ela lutou aqui com a Débora no JVT também. Sim, o Caxias é um polo das artes marciais, é uma das grandes capitais, que nem eu falo com o Marcelo, assim, com o Marcel lá no Nocaute. Eu gosto de definir o JVT como um dos maiores, os maiores eventos que a gente, essas grandes organizações que a gente tem no Rio Grande do Sul, junto com X-Fest, junto com a Inside Fighters League, agora o MFC chegando também com esse peso, assim, desses grandes eventos que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul. O JVT é um deles e é muito tradicional. E além também de grandes lutadores aqui do Rio Grande do Sul, e não só do Rio Grande do Sul, a gente tem lutadores de Santa Catarina também que já lutou em algum momento no JVT e já foi para grandes organizações internacionais. Edson Drago também já lutou no Sim, teve vários. A gente tem o Dmitry Zebrowski, que está saindo da aposentadoria e ele vai voltar a lutar o JVT. Vai colocar, em abril ou maio, a gente vai fazer o JVT 19 Championship e provavelmente ele vai colocar em jogo o cinturão da categoria até 77 quilos. Ele montou uma academia junto com 2 ex-alunos meus, o Alex e o Alexandre Araújo, e fizeram uma grande parceria. Tem o Fernando Como também, que está com eles. Então, eles estão se unindo ali, treinando forte, e vocês vão ver também o nome do Alexandre no próximo, no JVT Fight Night 10, já está casado a luta dele no MMA, está voltando para o MMA, o Alexandre Araújo, um ex-aluno meu. E o outro irmão, eles são gêmeos, né? O irmão dele, o Alex Araújo, é campeão na categoria até 75, detentor do cinturão, até 75 quilos no JVT Fight Night de K1. Só que ele também está indo para o MMA. Logo vai ter o Alexandre e o Alex. O Alexandre já vai estar dia 11 de outubro, a gente vai fazer o próximo evento, e já está com luta casada com o Augusto Idalêncio, uma luta de MMA que vai acontecer, então, 11 de outubro, no próximo evento.
Já estamos alinhando. Em abril, né, abril ou maio, a gente vai fazer o JVT Fight, o JVT Championship 19, a 19ª edição. A gente vai já, então, a luta principal provavelmente vai ser essa. Leandro Barbosa vai subir a categoria de 70 para 77 contra o Dimitri Zebrowski. Promete sacudir o Estado. Vai ser... Estou trazendo em primeira mão essa notícia, né? E vai ser essa defesa, principalmente, a luta principal, né? Vai ser legal demais. Assim. Vai ser muito legal. Professor, o tempo, eu combinei um tempo menor, mas com o senhor não tem como. No último programa lá na Guaíba também, eu e o Marcelo, a gente falando, era para ter durado mais, mas o senhor estava com Sim, eu tinha um exame de graduação no dia. Eu fiz meu exame de graduação de kickboxing para quinto dan com o Paulo Zorello. Foi muito legal. Então, aproveitando, eu gostaria de agradecer aos nossos apoiadores, a Rede de Postos Gambino, que é o nosso patrocinador master, ao grande amigo braço direito, braço esquerdo, Jonatas Conte, é ele que mantém, né, o JVT em ativa, né? E a gente também tem o Craco, o Luiz Craco, da cidade de Guaporé, que exporta joias para 17 países, mais de 17 países. A Craco Joias. Grande abraço para o seu Luiz. E temos também Fabro, assessoria e perícia ambiental, a Nanda Petri, que é a melhor arquiteta aí de São Leopoldo, que é minha filha. A gente tem a Zel Cosméticos, no caso, Zel Cosméticos e Perfumaria, Pelé MMA, né, o Clayton, um grande abraço para o Clayton, que sempre nos apoia aí, nos dá um assessoramento, a parte do MMA, e temos a Pugna, a grande parceira, desde o primeiro evento eles estão nos apoiando. Sim, e a gente tem uma parceria grande, como tinha falado, no kickboxing, no Muay Thai, com a Federação Rio Grandense de Muay Thai e Kickboxing, que traz para Caxias do Sul o diretor nacional de arbitragem, que é de Sapiranga, que é o Thiago Peixoto. Ele que faz a arbitragem do WGP, dos eventos internacionais, dos grandes eventos de kickboxing, de K1, né, que está aparecendo aí na televisão. Então, o Thiago Peixoto, ele se faz presente desde o JVT Fight Night 8, e agora vamos repetir essa parceria aí. E a nossa arbitragem é uma arbitragem que é totalmente neutra, de outra cidade, e o Thiago Peixoto, diretor nacional de arbitragem, não é qualquer evento que tem um diretor nacional de arbitragem. A gente conta também na parte do MMA com o Leonardo Chebar, tem o Nelson Velasquez também, que nos apoia muito na parte da arbitragem do MMA. O Nelson é um ex-atleta, acho que todo mundo conhece ele aí. Foi um dos melhores atletas que a Garra Team de Bento Gonçalves teve, né? Eu era fã do Nelson, né? O Nelson Velasquez fez grandes combates aí nos representando. E mandar um abraço também para o Paulo Petinga, o Cafuringa, que é o presidente da FRMK. E agradecer, né, Teófilo, mais uma vez aí a oportunidade de estar falando contigo, falando com vocês aí. Estamos sempre à disposição do que precisar. Muito obrigado aí. Professor, eu que agradeço, é sempre um prazer, assim, o senhor é daquelas pessoas completas que a gente tem aqui. É um cara muito qualificado no kickboxing, já competiu, hoje é promotor, o senhor conhece os dois lados da moeda, sabe as dificuldades do atleta para ele subir aqui para lutar no Senado do Rio Grande do Sul, que tem um retorno muito baixo, e sabe como é que é promotor, ser um promotor também, que não dá para pagar bolsas elevadas por causa da falta de patrocínio e às vezes apoio que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul. E o senhor consegue, e apesar de tudo isso, quando a gente fala com os lutadores, é sempre aquela coisa assim, cara, não, se eu venho proposta de JVT, eu não recuso, não tem como recusar. Teve eventos anteriores que prometeram bolsas elevadas, daí chega na hora de pagar,
os caras não vendem tanto ingresso, daí se aperta, tem que pagar outras despesas, né? Que não é só os atletas. E aí ele deixa os atletas para trás, né? A gente prioriza, sempre priorizou os atletas antes. Então, a gente já tem 18 edições do JVT Championship Grande, já está indo para a 9ª edição do Fight Night, e graças a Deus a gente sempre honrou, né, com os pagamentos, e está tudo em dia, e a gente paga primeiro os atletas, porque sem os atletas a gente não faz evento, e eles merecem, porque é sofrida a vida de um atleta. Tem que trabalhar, tem que estudar e tem que treinar. E muito, fazer dieta, bater peso. Então não é fácil, não. Às vezes tem que treinar machucado, tem que ter muita força de vontade para continuar, resiliência, para não desistir. Isso aí. Essa frase, para mim, vai ficar gravada, professora. Eu gostei muito, assim, sem atletas não se faz evento. Então, eu acho que todo esse carinho com os atletas que eu gosto de falar, que já passaram pelo JVT também, eles nunca tiveram problema com o JVT. Talvez essa sua frase personifique o sentimento que a gente vê com o pessoal, com esse patrimônio das artes marciais do Rio Grande do Sul, que é o JVT. Professor, sempre agradeço. Para mim, né, a honra é minha, tá? Tá entrevistando o senhor. Fica o convite, né, Teófilo, para você vir para cá e a gente te aguarda aqui, então, sábado, para a honra da tua presença. Olha aí. Não, que é isso, professor. Eu que me sinto honrado pelo convite. Eu, Marcel, o pessoal do Peleia, a gente são as pessoas que tentam expor para o público esse esporte que a gente tanto gosta, né? Que é o MMA, que são os esportes de combate. A gente tenta dar visibilidade. A maioria das minhas entrevistas são... O senhor eu tenho uma grande honra estar falando com o senhor, mas às vezes são lutadores menores pequenos, que não têm outros lugares, que não vão ter outras oportunidades de apresentar os seus trabalhos. E também já tive a oportunidade de entrevistar gente do Thiago Minu. Thiago Minu, agora o próprio Diego Nunes, e gente com mais Márcio Miranda, gente de peso, mas a gente tenta, eu sempre busco assim ser um local democrático. Coisa que às vezes, por exemplo, o senhor teve lá na Guaíba, não dá, porque como é uma vez por semana, e como é um programa numa das maiores rádios aqui do Rio Grande do Sul, tem que ser o pessoal, a gente tem que dar visibilidade para o pessoal mais expressivo, né? Eles têm que ter esse espaço de valorização. E o meu canal, não estou falando que é só para o pequeno, para mim é uma honra ter o senhor aqui, porque é um dos maiores nomes aqui do Rio Grande do Sul, e também tá falando. E eu sou simplesmente uma ferramenta pequena desse meio aqui, né? Para mim, o JVT, Jorge Velho e todos os lutadores que vão estar aí, as equipes grandes que estão aí, para mim, são muito maiores que a minha figura. Então, para mim, é uma grande honra. E também, professor, lá durante o programa, já falei com o Marcel, a gente vai estar gravando algum conteúdo, alguma sonora, para estar enviando para ser rodado ao vivo lá no Nocaute, né? Também lá, quem estiver ouvindo de Caxias do Sul, tem uma audiência muito boa da Rádio Guaíba. Tá, quem quiser interesse lá, se ainda tiver também no horário ingressos disponíveis, tá indo prestigiar o evento, né? Professor, ainda tem ingresso disponível? Ainda temos. Aqui o pessoal deixa tudo para a última hora, mas tem ainda, tem bastante ingresso. É só chegar que tem. A gente vai estar arrecadando alimentos, tá? Daí quem vier já se prepara e traz 2 quilos de alimento. A gente vai estar ajudando um projeto social que chama o Almoço das Crianças, há 25 anos que é da pastora Margarete. A gente ajuda eles já faz algum tempo e é um pessoal bem pobre mesmo. Então, tudo que vocês trouxerem de alimentos vai ser muito bem-vindo. Isso aí. É isso aí, professor. Sábado vamos estar lá. E não só aqui, o senhor sabe que sempre que precisar no meu canal o espaço está sempre aberto, mas relembrando que o senhor sabe também, e a Guaíba também, lá os estúdios lá com o Marcel, lá quando eu também participo do programa, quando o senhor estiver em Porto Alegre, o senhor sabe que é sempre... Se o senhor estiver lá, não precisa... É só avisar, estou aqui no sábado, né? E os microfones vão estar abertos. Então, pessoal, muito obrigado. Esse sábado, JVT, vai ter transmissão no YouTube, vai ser gratuito? Não, a gente vai
cobrar uma taxa de R$ 29,90, daí vai ter que se tornar membro do canal, daí libera tudo, né? Sim. Então, pessoal, no Tem canal bastante despesa também, né? Tem que pagar a televisão. Eles têm uma equipe de 4 câmeras e todo o trabalho dos caras, né? E é caro fazer com qualidade que eles apresentam. Tudo. São 4 câmeras, cameraman mais 3 fixas e mais toda a mesa, né? Que o pessoal faz ali, toda a edição. Então, é uma coisa de qualidade mesmo. Pessoal, então o YouTube do JVT, se eu não me engano é JVT MMA, eu não lembro direito, eu acho que só tá JVT, vai lá, se inscreve já, aproveita, além de se inscrever no canal, compre, vire membro para poder estar assistindo o evento esse sábado ali com a transmissão no YouTube. E muito obrigado, pessoal. Inscreva-se no canal, eu sempre rodo os vídeos lá na lista de transmissão, que nem que eu falo, mas é melhor se inscrever porque chega mais rápido, não precisa eu depender do tempo de eu chegar em casa, depois do meu expediente de trabalho, copiar o link e botar na lista de transmissão, acho mais fácil aí, pessoal, quem acompanha com mais regularidade. Eu vou te passar o link da transmissão agora, tá? Daí tu já coloca junto. Coloco na descrição também ali do vídeo, né, professor? É o JVT Championship Oficial, no canal do YouTube do JVT. Vai estar lá, então, pessoal, pega seu ingresso e, já anota, abril de 2026, Leandro Barbosa, Dmitry Zebrowski, o professor me pegou aqui desprevenido, Zebrowski, perdão, se prepara, ano que vem, JVT Championship 19, possivelmente lá no ginásio do Vascão, né, como normalmente é, né, professor? Provavelmente sim, né? A gente está alinhando ainda, vamos ver, a gente está estudando o local, mas a princípio vai ser no Vascão, né? Então, não perca. Professor, muito obrigado. É sempre uma honra estar falando com o senhor. Pessoal, também peço favor, vai lá no Guaíba Esportes, canal da Guaíba lá, ou se não, pesquisa aí no YouTube, Nocaute, bota Nocaute Guaíba Jorge Velho e vê aquela entrevista que a gente fez com o professor ao vivo no estúdio, tá lá no YouTube, que foi, infelizmente foi curto, mas era por causa da disponibilidade que o professor tinha, mas foi uma baita entrevista. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado por ter assistido. Até uma próxima oportunidade, professor. Obrigado aí. Os.